Querido Deus, obrigado por esse dia. Louvamos ao Senhor por Tua bondade e graça. Louvamos ao Senhor também por ter nos dado a oportunidade e o privilégio de vivermos mais um dia. Eu sei, Deus, que temos, muitos de nós aqui, enfrentado muitas dificuldades durante a semana. Pessoas aqui, nesse lugar, têm sofrido dor. E não só dor física, mas dor de alma também. E nessa manhã, quando juntos buscamos o Teu reino e Tua justiça em primeiro lugar, queremos que o Senhor console os nossos corações. Eu peço nessa manhã que o Senhor console o coração das pessoas que estão com dor de alma. Que o Senhor venha e visite, que aquelas pessoas que estão ansiosas e preocupadas por algo na vida deles, que o Senhor também venha e traga conforto e a segurança de dependermos do Senhor, porque precisamos do Senhor. E entendemos que sem o Senhor somos nada. Então, nesse dia, quando nós nos reunimos aqui como Tua igreja, nós pedimos que Teu Espírito venha aqui com poder e glória. Que o Senhor sopre o Teu Espírito em nosso meio nesse dia. Que o Senhor venha com o peso da Tua glória aqui nessa manhã. E que o Senhor encontre a nossa necessidade aqui nessa manhã. Eu peço que nós tenhamos um espírito aberto ao Teu ministrar, um coração aberto àquilo que o Senhor tem para nós. E eu peço que nada impeça da nossa mente de receber aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós nessa manhã. Entregamos ao Senhor esse dia, entregamos ao Senhor esse louvor. O Senhor merece. Temos muitos motivos de jubilar na Tua presença, de rejubilar na Tua presença. E pedimos que o Senhor cause alegria em nosso coração nessa manhã, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Muito bom. As bem-aventuranças como jornada para a nossa vida. E essa manhã, como eu comecei aqui esse dia, nós queremos juntos estudar um texto que fala sobre as nossas preocupações. E durante essa semana, enquanto eu pensava nessa ideia das preocupações, na verdade, a preocupação é uma pré-ocupação. Né? E eu quero usar essa ideia aqui essa manhã. A pré-ocupação. Então nós temos um problema muito grande com relação à pré-ocupação. A maioria das pessoas tende a se preocupar. A maioria das pessoas. Todos nós aqui, se você for bastante honesto consigo mesmo, você vai ver que você vai ter uma preocupação com alguma coisa na sua vida. Pelo menos em algum momento da sua vida já, se você não está preocupado agora, você teve. E na verdade, eu até acho que a preocupação em nossos dias, como eu já disse antes, atingiu assim, proporções epidêmicas, virou uma doença. É só olhar as unhas, olha para as suas unhas se estão roídas, talvez seja sintoma de preocupação. Né? Ou de ansiedade, a gente não sabe. Muitas pessoas seguram bem a onda com relação a roer as unhas. Mas aí estão com um armário cheio de ansiolíticos, né, de remédios para dormir, em função da ansiedade. Nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós. Né? Nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos com o futuro. Né? O que vai ser dos nossos filhos, o que fazer. Nós nos preocupamos com isso. Nós nos preocupamos com o que dizemos e o que nós não dizemos. Até. A gente se preocupa com isso. Se preocupa com a nossa imagem. Ou você saiu de manhã sem olhar no espelho? Eu tenho certeza que você olhou no espelho para ver se estava bonzinho. Você olhou. Então a gente se preocupa com a nossa imagem. Está certo, em graus diferentes, mas se preocupa. Nós nos preocupamos com os nossos amigos. Nós nos preocupamos com os nossos pais, nossos filhos e outros familiares. Estamos o tempo todo com preocupações. Esse texto dessa manhã nos mostra que as nossas preocupações parecem que não têm fim. Estamos sobrecarregados com elas. E a preocupação tem uma irmã gêmea. E ela nunca anda sozinha. A preocupação sempre anda com o medo. Quando você pensa no futuro, você se preocupa no futuro, vem junto um medo. Mesmo diante dessas realidades,
Nesse texto que a gente vai ler agora, Deus quer que nós não nos preocupemos, que nós não tenhamos medo. Essa é a vontade de Deus, que a gente não tenha esse tipo de sentimento. Que nós não tenhamos ansiedade ou que vivamos debaixo de pressão. Deus não quer. Esse é o desejo de Deus. Se você olhar hoje em dia, você vai ver, por exemplo, essa é uma capa da revista, isto é, Como Enfrentar a Doença do Século, Ansiedade. É tido como doença do século. Mas você pode ver também, por exemplo, outros livros. E não são livros cristãos. Não são. Transtorno da ansiedade na infância. Nossos filhos vivem com isso, ansiosos. Deveria ser algo de adulto, né? Mas nós temos crianças ansiosas. E assim vai. E vivemos esse tipo de doença, né? Que nos destrói. Esse título é interessante, Acabe com a Ansiedade Antes que ela acabe com você. Basicamente, nós não vivemos uma totalidade, a nossa vida na totalidade, enquanto nós somos guiados pela ansiedade. Se essa é uma descoberta secular, que não tem muito a ver com a Bíblia, há 2000 anos atrás Jesus já falava sobre a ansiedade. Então, esse problema acompanha o ser humano desde que ele é humano. E precisamos aprender a lidar com ele. A preocupação, esse estado de incerteza, né, e insegurança quanto ao futuro ou sobre questões básicas da vida, Jesus nos desafia, ou desafia cada um dos seus discípulos a desenvolverem uma condição interna de dependência nele. Se você tem tua Bíblia aí, abre comigo no texto de Mateus capítulo 6, versículo 24 até o 34. Ele começa no versículo 24, nós lemos aqui domingo passado sobre essa questão, mas ela faz parte do texto. Então eu vou repetir aqui esse texto sobre a questão da nossa preocupação, que pode gerar, várias coisas da nossa vida podem gerar esse tipo de sentimento em nós, né? Versículo 24 começa dizendo o seguinte: Seis, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos vestir? Ou, o que vamos beber? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Só até aqui. Diante de uma realidade dessa, nós vemos que isso é real. Eu acho que em dado momento em nossa vida, talvez hoje mesmo, nessa manhã aqui, você esteja ansioso ou preocupado com alguma coisa, do que vai acontecer daqui a pouco ou amanhã, enfim. Talvez você esteja assim. Talvez a tua mente esteja focada sobre a sua conta no banco, sobre o seu salário, enfim. Nós temos dezenas de preocupações que nos acompanham a cada dia, mas tem algumas preocupações que são causadas porque o nosso foco está errado. Estamos focados em coisas erradas. E o versículo 24 nos mostra isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus está nos mostrando aqui que não podemos servir a duas coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos ter uma mente dividida.
Se gostamos de um, odiaremos outro. Se formos fiéis a um, desprezaremos a outro, e assim sucessivamente, é o que ele diz. Agora, que direito Jesus tem sobre nós? Porque olha só, se você servir alguma coisa, ela vai usar todo o tempo que você tem, né? Se você é apaixonado por futebol, por exemplo, essas torcidas organizadas, elas vivem aquilo, não é? Elas respiram aquilo. Você olha, ontem eu tive que ver aquilo, em São Paulo estava caindo um dilúvio, e o Corinthians jogou ontem, né? Com o estádio, com 16 mil pessoas, com raios e relâmpagos caindo, chuva torrencial, e eles estavam lá gritando, sabe, mas eles vivem aquilo, eles vivem para aquilo, usa todo o tempo deles. Então, se você permite, se o teu foco é aquele, você não vai ter tempo e nem lugar para outra coisa. Quando o Corinthians jogou lá no Japão, no final do ano passado, pessoas pediram demissão do emprego para viajar para o Japão e assistir o time. Abriram mão do emprego. Para nós pode parecer loucura, né? Mas se você servir, se o teu foco for esse, não vai ter espaço para outra coisa. O teu foco vai ser esse. Agora, se você servir a Jesus, se você optar por Cristo, os padrões dele são elevados. Os padrões para o cristão de Jesus são elevados. Não é um padrão simples. Lucas 14, 26 e 27, ele diz, se alguém vem a mim e ama seu pai e sua mãe, e a sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Radical, não é? Jesus mostra um padrão diferente para o discípulo dele. Ele diz, olha só, se tiver coisas na sua vida que forem mais importantes do que eu, você não é digno de ser o meu discípulo. Você não pode. O nosso amor por ele deve ser tão grande que excede o nosso amor pelas outras coisas. Por isso ele é o nosso Senhor. Agora, se ele não for o nosso Senhor, eu vou amar as outras coisas. E o meu foco vai estar nessas outras coisas. Se o Senhor Jesus é o nosso mestre, as nossas preocupações começam a diminuir, porque a gente descansa nele, a gente sabe que ele vai suprir, não é? Deveríamos, pelo menos. Agora, se outra coisa for o nosso mestre, nós vamos nos preocupar na questão do dinheiro, em perder dinheiro, em ganhar dinheiro, em manter dinheiro e assim por diante. Se você é o seu próprio mestre, você vai se preocupar com o que as pessoas pensam de você, se você for o seu próprio mestre. E se outra coisa que exerce governo sobre a sua vida for o seu mestre, você vai encontrar muitas coisas para se preocupar. Gente, quando os nossos desejos... Não está passando aqui de novo. Agora vai. Quando os nossos desejos são maiores do que a nossa razão e a nossa fé, sempre faremos loucuras dos quais nós vamos nos arrepender depois. Pode acreditar. Se o teu desejo for maior do que a sua razão e a sua fé, você vai cometer coisas dos quais você depois se arrependerá amargamente. E eu acho que todos nós temos uma história assim. Acho que todos nós temos coisas das quais nós arrependemos, porque deixamos os nossos desejos correrem na frente. Portanto, nós precisamos nos preocupar em primeiro lugar. Se nossa preocupação é causada por foco errado, precisamos nos perguntar quem é o nosso mestre. E eu pergunto para você, quem é o seu mestre? Quem exerce autoridade sobre a sua vida? Quem é o seu mestre? Mas também, preocupações não mudam a nossa realidade. Vocês já perceberam que Mateus 6, 25 fala isso? Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, com o que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Jesus é muito claro aqui. Ele diz, não se preocupe com os detalhes da sua vida, com esses detalhes. O que você vai comer, o que você vai beber e o que você vai usar. Por que Jesus diz isso? Você já perguntou por que ele diz isso? Nossas vidas e nossos corpos são mais importantes do que a comida e a bebida, são muito mais importantes. Somos instruídos em Provérbios 4:23, que acima de tudo, nós devemos guardar o nosso coração, porque deles depende a nossa vida. Não ficar se preocupando com o que comer e beber.
mas guardar o nosso coração, porque dali saem decisões para a nossa vida. Quem você é muito mais importante do que o que você come. Quem você é, ou o que você é muito mais importante do que o que você veste. Muito mais importante. Portanto, Jesus nos diz que se preocupar sobre o que comer, beber ou vestir, não vai mudar nada. Não muda a tua ansiedade. Toda a preocupação do mundo não vai mudar o seu tempo de vida. Você pode se preocupar, agitar e até ficar ansioso, mas isso não vai fazer a sua vida durar mais. Não vai. Interessante que, apesar do nosso foco errado, ele produz preocupação. E às vezes, ou sempre, a preocupação não muda a nossa circunstância. Mesmo assim, Deus promete: eu cuido de tudo. Deus cuida de tudo. Deus cuida de prover as necessidades de todos. A chuva e o sol vêm sobre justos e injustos, já falei aqui outra vez. Nós não precisamos nos preocupar com isso, que sabemos que quando chover, vai chover no meu jardim, e no teu, e no do vizinho, e assim por diante. Sabemos que Deus vai cuidar de justos e injustos. Porém, nessa passagem, Deus dá 3 exemplos do seu cuidado. Em primeiro, você encontra no verso 26, e ele fala a respeito dos pássaros, que não semeiam, não colhem, nem armazenam, mas as suas necessidades são providas. Jesus nos lembra que somos muito melhores do que esses pássaros. Por que nós somos melhores do que os pássaros? O que você acha? Por quê? Oi? Exatamente, porque nenhuma outra coisa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Eu e você fomos. Por isso ele diz, olha, se Deus cuida dessas coisas que não são a imagem e semelhança de Deus, quanto mais vocês, que são. Se Deus cuida dessas coisas, vai cuidar muito mais de você também. E em seguida, Jesus fala sobre os lírios do campo. Essas flores são obras de Deus, no versículo 28 a 30. Se Deus cuida assim dos lírios do campo, quanto mais cuidará de nós também. E ele faz uma alusão, ele diz, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Nem Salomão. A ênfase desse texto está no vestir dos pássaros e dos lírios. A aparência, né, essa aparência exposta, aquilo que está fora de nós, deve indicar uma disposição interior. O que você carrega por fora deve mostrar quem você é dentro. Sabe, por isso, volto a falar aqui sucessivamente, a cada domingo, o que você é por fora não importa muito, mas é o que você é por dentro que importa. E nós vemos esse contexto quando Deus manda Samuel ir lá ungir Davi. E Samuel olha para o rapaz mais forte, mais alto e mais bonito, e Deus diz, você olha com o exterior, eu olho o coração. No Antigo Testamento esse conceito está lá. No Novo Testamento, Jesus olha para os fariseus e diz assim, vocês são sepulcros caiados. Por fora são bonitos, por dentro podres. Então o conceito está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o exterior não muda o interior. Mas o interior transformado vai resplandecer no teu exterior. Por isso ele nos indica, nessa ênfase dos passarinhos e também dos lírios, que essa disposição interior de simplicidade. Simplicidade. Jesus recomenda que façamos das aves dos céus e dos lírios do campo o nosso exemplo, contrariando o exemplo de Salomão, ou o modo palaciano, né, de Salomão. Não é daquele jeito. Não é ser pomposo. Não é ter uma fortuna enorme. Ele diz, olha, seja simples, que as tuas preocupações diminuem. Seja simples interiormente, que a tua ansiedade diminui. Seja simples, como lírios do campo e como os pássaros. Simplicidade. Mas fé é requerida. Se você olhar no versículo 30, você vai perceber que Deus nos deu 2 ferramentas nessa luta contra a preocupação. E as 2 ferramentas são fé e oração. As 2 andam de mãos dadas também. Precisamos de fé. E no versículo 30, Jesus nos diz que aqueles que se preocupam demais têm fé de menos. Se você se preocupa demais, isso é um indicativo de que você está começando a entrar numa área da sua vida onde você está deixando a fé de lado. Então, preocupação demais igual a fé de menos.
E quantas vezes ficamos ansiosos, ao invés de colocar essa situação aos pés do Senhor? Quantas vezes? Gastamos horas e horas com a nossa ansiedade e preocupação, e esquecemos de dizer, aqui está. Aquilo que a Geise fez hoje de manhã, um ato profético que ela diz, na verdade foi só uma exteriorização, uma simbologia, dizendo, olha, eu preciso entregar isso para o Senhor. Precisamos entregar. Mas, eventualmente, a gente faz com a nossa ansiedade um ioiô, né? A gente diz, toma Deus, puxa de volta. Toma Deus, puxa de volta. Né? A gente sempre puxa a ansiedade de volta para nós. E aí a gente acha que a gente leva a coisa melhor. Mas também, a devoção, o texto de... passa para mim ali, Bruno, por favor. O texto de Mateus 6,33 nos mostra que uma devoção ou dedicação ao Senhor nos leva à provisão. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. A maioria dos cristãos tem a sua prioridade misturada. A maioria dos cristãos. Por que eu digo isso? Porque é uma constatação. Não é uma teoria. É constatação. Buscam as suas carreiras e fortunas igualzinho. É só você olhar para dentro da vida cristã. É a mesma coisa. Buscam prioridade em suas famílias e buscam seus prazeres. Não tem como dizer que não é. Se nós formos honestos com nós mesmos, a gente vai perceber que isso acontece assim. Nós buscamos nossas carreiras, onde nós podemos ganhar um salário legal. Buscamos ou não buscamos? Também colocamos a nossa família como prioridade, cuidamos dela. A gente faz isso e gastamos um tempasso em nosso próprio prazer. Então, depois de ter feito tudo isso, se sobrar algum tempo, nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Gente, isso é fato. Eu não estou acusando ninguém, estou falando de mim e me incluo nessa coisa. Sabe, isso é uma constatação que você faz na sua vida. Quando você coloca a sua vida aberta, como diante de um espelho que não esconde nada, você percebe. Isso é fato. E o segredo para buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça é colocar a prioridade como prioridade. Busquem, pois, em primeiro lugar, prioridade, o reino de Deus e a sua justiça. Deus, basicamente, com isso nos diz que para que nós cuidemos dos negócios dele, que ele vai cuidar dos nossos. Não é legal isso? Deus está dizendo, olha só, meu irmão, cuida das minhas coisas e eu vou cuidar das suas. Está com problema aí na sua vida? Cuida das coisas de Deus e ele vai cuidar das suas. Faça esse teste com Deus. Falei, eu quero experimentar isso, você não quer? Sabe, cuide das coisas de Deus e ele vai cuidar das suas. Quando buscar a Deus, ou buscar a Deus, for a sua prioridade, ou a nossa prioridade, a provisão divina chegará para as nossas necessidades, pode ter certeza. Pode ter certeza. E eu acho que todos nós aqui, de novo, em um dado momento, em uma circunstância da nossa vida, experimentamos também da ação de Deus na nossa vida. Todos nós experimentamos isso, pode acreditar. Para encerrar essa manhã, temos o texto de Mateus 6:24, que diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação, basta cada dia o seu próprio mal. Ok, eu gostei do início quando eu comecei aqui essa manhã, que eu disse que a preocupação, na verdade, é uma pré-ocupação, e queria fazer uma outra coisa ali, o adeus, ansiedade. Mas no sentido, esse adeus, ansiedade, com um hífen e com uma crase. Ou seja, não está lá, mas essa é a ideia. Né? Entregar a Deus a ansiedade. Adeus a ansiedade. Entregue ela ao Senhor. Não há dúvida de que a cada dia vamos nos deparar com uma parcela de preocupação, de problemas ou de tristeza. Mas tenha em mente que Deus está no comando. Deus está lá. Quem se preocupa com o dia de amanhã está comprando uma ocupação por antecipação. E quando nós fazemos isso, se o problema de fato acontecer amanhã, se você está se preocupando com algo de amanhã, você está comprando por antecipação uma ocupação.
Então, hoje você começa a sofrer. E se o problema acontece amanhã, você sofreu 2 vezes. Hoje, por antecipação, e amanhã com o problema. Agora, se o problema não chegar, você já sofreu igual. Por um problema que nem vai chegar. Já percebeu? E se o problema não surgir, nós vamos então, como eu já disse, se preocupar gratuitamente, por bobeira. E é isso que Deus quer que a gente evite. Evite isso. Sabe? Não se preocupe demasiadamente com coisas que talvez nem aconteçam na sua vida. Parafraseando o texto que acabei de ler, podemos dizer o seguinte: não se preocupe com o dia seguinte, ou com o que aconteceu ontem, mas lide com os problemas de hoje e deixe-os de amanhã para amanhã. Trabalhe com o que você tem hoje e relaxe, né, com os problemas para amanhã. A ansiedade, gente, ela pode se tornar ou se transformar numa síndrome, ou num prazer patológico, doentio mesmo, a ansiedade. E num condicionamento psíquico e emocional tão viciado, que quando a pessoa não tem com o que sentir ansiedade, ela vai ficar ansiosa só pelo fato de não ter com o que ficar ansiosa, entendeu? É doentio. Eu estou ansioso porque eu não tenho preocupações. A coisa chega a ser doentia. Ela se torna uma patologia. Precisamos cuidar com isso, né? E a pessoa que é portadora desse síndrome vai ficar assim, ansiosa, realmente, por não ter uma ansiedade para viver. Parece engraçado, né? Parece piada, mas tem gente sofrendo assim. A ansiedade, ela na verdade está mais condicionada à nossa reação ao problema do que com o problema em si mesmo. É mais a forma com que nós reagimos com o problema, e não o problema em si mesmo. Tá? As estatísticas apontam que, essa foi muito engraçada, essa semana eu li num livro isso, as estatísticas apontam que 90% das nossas preocupações nunca acontecem. 90% das nossas preocupações. Já pensou nisso? Tem um gato aí atrás, né? Percebi. 90% das nossas preocupações nunca acontecem. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Deixe o amanhã para amanhã. Eu não estou dizendo aqui para você ficar preguiçoso, que você não deva planejar a sua vida. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que você não deve estar ansioso por um sofrimento que pode nem acontecer em sua vida. Domingo que vem vamos continuar nesse texto de bem-aventuranças, mas eu gostaria que você pensasse sobre essa questão nessa manhã. Diga adeus à ansiedade. Né? Diga adeus. Entregue a tua ansiedade ao Senhor. E peça a ajuda dEle para que você saiba, aprenda a lidar com essas situações na sua vida. Que Deus nos ajude nesse dia. Nós cantamos uma música aqui antes sobre: não tenha sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti, diz a música, né? O princípio é uma poesia, mas o princípio é muito importante. Quando ele diz: é meu o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Quem de nós não gostaria de descansar, de relaxar? É o convite que Deus faz. Por que então a gente não relaxa? Por que a gente não consegue? Por que a gente não consegue? Quando aquele povo pressionado debaixo de um jugo religioso, e Jesus faz o convite e diz: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Venham descansar. A ansiedade só tira de nós a alegria da gente viver, a magia do dia, porque você não consegue relaxar naquilo que você está fazendo com a tua mente fixa no dia de amanhã. Como eu já disse domingo passado, preocupação ou ansiedade tira de nós a alegria do amanhã com algo que aconteceu ontem. Sabe, isso não é certo. Viva o dia de hoje
com alegria. Aproveite o dia de hoje, aproveite, viva relaxado, né? Descanse no Senhor. Amanhã, deixa para lá. Deus vai me dar a capacidade de lidar com os problemas de amanhã. Deus vai me ajudar, sabe? Gostaria de orar aqui essa manhã sobre essa questão. Eu sei que nós vamos começar uma semana, e provavelmente com muita preocupação e ansiedade. Mas eu quero orar aqui essa manhã para que essa realidade comece a mudar, que a gente tenha uma disposição interior de dependência total no Senhor. Assim como os lírios do campo e os pássaros, que não colhem, não semeiam e não armazenam, mas que têm do Senhor o suprimento diário. Sabe? Uma simplicidade, uma singeleza de coração. Eu quero orar para que isso aconteça, seja uma realidade na minha e na sua vida, para que a gente aprenda a depender um pouco mais do Senhor e relaxar mesmo, sabe? Para que a gente viva um pouco uma vida mais de qualidade, né? Porque a gente não consegue viver uma vida de qualidade por conta das preocupações e ansiedade. Vamos orar? Coloque aí sua preocupação, sua ansiedade, coloque isso diante do Senhor. Eu vou orar aqui, ore aí no seu coração. Eu sei que isso é um exercício difícil, muitas vezes, para nós, principalmente homens, eu acho, que precisam prover e aquela pressão toda, é mais difícil um pouco. Mas eu sei também que não é uma exclusividade masculina, a preocupação e a ansiedade. Mas vamos colocar diante do Senhor todo o nosso sofrimento, toda a nossa angústia, né, que a preocupação e a ansiedade nos traz. E vamos pedir que o Senhor nos alivie, da mesma forma como Ele fez aquele convite para aquelas pessoas oprimidas pela religião. Ele diz, venham a mim, eu vou confortar vocês. Que a gente possa aprender a ir ao Senhor e ter esse conforto dEle. Vamos orar pedindo isso. Deus, em nome de Jesus, viemos ao Senhor nessa manhã com o nosso coração aberto. Entendemos que como seres humanos estamos sujeitos à preocupação e ansiedade, muitas vezes estúpida. Coisas que nós nos preocupamos, que nós temos absoluta certeza que talvez nem aconteçam. Mas mesmo assim, tira o nosso sono, cria ansiedade, tira de nós a alegria de viver o momento, tira de nós a magia de olhar as coisas, de observar as coisas por conta de uma preocupação. Deus, é certo, a Tua palavra nos garante que nós não deveríamos viver assim. E eu peço nessa manhã que o Senhor sonde os nossos corações, as nossas mentes também, e que nós possamos desenvolver dentro de nós uma disposição interior de depender exclusivamente do Senhor, de saber descansar no Senhor e de colocar a nossa expectativa e as nossas dores e as nossas preocupações e as nossas coisas todas em Tuas mãos. Que a gente possa aprender a depender do Senhor, que a gente não se preocupe exclusivamente com o amanhã, que a gente não se preocupe exclusivamente com o que vamos comer, beber, vestir, porque sabemos que nossa alma, o que temos dentro de nós é muito maior do que essas coisas, e nós pedimos que o Senhor nos garanta isso, que o Senhor coloque isso no coração, que o Senhor nos traga a memória, para que possamos ouvir isso a cada dia pelo Teu Espírito, nos confirmando de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor tem o controle em Tuas mãos, e de que nós devemos depender do Senhor. Nos ajuda, Senhor, eu sei que é tão difícil. É tão difícil. A nossa humanidade quer lutar contra isso. Mas eu peço, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus, por cada um aqui nesse lugar, eu peço que o Senhor nos abençoe e que nós possamos ter do Senhor o alívio para as nossas preocupações e ansiedade. Que nós descansemos no Senhor, que a gente descanse no Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Que Deus nos ajude nesse dia. Vamos encerrar essa manhã com a bênção, pedindo a bênção do Senhor sobre nós. Vocês têm a oportunidade também de conversar com o Nelson e com o Marte sobre o ministério deles, se vocês sim desejarem. Vamos orar pedindo a bênção de Deus. Deus, em nome de Jesus, pedimos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Pedimos isso em nome de Jesus. Vá em paz, Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo.